Você sentiu isso hoje? Uma pressão leve no peito, uma lembrança que veio do nada, um arrepio silencioso que te fez parar por um instante. Não foi imaginação, amada alma. Algo foi ativado, e os anjos me trouxeram uma mensagem urgente. Não para qualquer pessoa, mas para a Voca, que carrega uma marca espiritual antiga e profunda. Há uma alma que, mesmo em silêncio, vibra no mesmo campo que o seu. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu você com tanta força que precisou parar tudo. A conexão entre vocês, mesmo sem contato, nunca se rompeu. Foi apenas adormecida, mas esta madrugada, algo a despertou. Talvez tenha sido um sonho, uma canção antiga, uma memória súbita menos. Mas o que importa é o que isso causou dentro dela. O coração, que antes parecia frio, bateu com saudade. O nome que ela tentou enterrar voltou com poder. E esse nome é o seu. Os reinos celestiais estão movendo peças invisíveis. Essa pessoa, que por tanto tempo resistiu, agora está sendo tocada por algo que vai além do entendimento. Ela não sabe explicar o que sente menos, mas sabe que é você. É sua presença que ronda os pensamentos. É sua voz que ecoa na alma dela. É sua energia que começa a invadir os espaços que ela achava já fechados. E você sentiu isso também. Não foi a mente vagueando sem motivo. O coração acelerado. O corpo tentando se lembrar de algo que o tempo não conseguiu apagar. Não é carência. Não é saudade comum, é ativação espiritual. Uma ligação de alma que se recusa a morrer. Uma aliança energética que está além do físico, além da lógica, além da razão. E agora, algo se movimenta em sua direção. Você está no centro de um reencontro sagrado. E os sinais não vão parar por aqui. Nos próximos dias, você notará o tempo se curvando, os sinais se multiplicando, e seu espírito ficando mais sensível. Esteja alerta. Nada será por acaso. Nem os nomes, nem os lugares, nem os sonhos. E antes de seguir, declare nos comentários: eu sinto a energia que me chama pelo nome. Isso sela a mensagem. Isso ativa o caminho. Amada alma, o que os anjos me mostram agora é ainda mais profundo. Essa pessoa que tentou se esconder da própria verdade teve uma revelação repentina. Foi como se o véu caísse diante de seus olhos, e ali estava você, viva em sua memória, presente em sua essência, inegável. Não foi apenas uma lembrança, foi um choque de consciência, algo que a fez enxergar o quanto você deixou uma marca que nenhum tempo apagou, nenhum outro preencheu. Essa alma percebeu que, por trás de todas as tentativas de seguir em frente, havia uma ausência que ecoava com o seu nome. E esse eco está mais forte agora. A cada noite, ela sente um peso estranho nos pensamentos, como se algo chamasse, como se alguém estivesse esperando. Ela tenta ignorar, tenta se convencer de que é coisa da mente, mas o corpo responde com arrepios, o coração responde com aceleração, e a alma dela com lágrimas silenciosas. Os anjos me dizem que nos últimos dias ela tem revivido momentos com você, lugares, cheiros, palavras, e o mais forte, a forma como você a olhava. Esse olhar voltou para ela como uma flecha, não de dor, mas de verdade. Ela começou a perceber que algo sagrado foi deixado para trás, que não era só uma relação qualquer, era alinhamento espiritual, era missão, era algo que nunca deveria ter sido enterrado tão facilmente. E isso a tem desestabilizado. Por fora, ela segue com a vida, mas por dentro, há uma batalha acontecendo. A razão diz: esqueça, mas o coração grita: volte. Você sente isso também, não sente? Como se seu espírito estivesse sendo puxado por uma lembrança que insiste em voltar viva.
como se algo ou alguém menos estivesse tentando se religar a você em silêncio. Essa pessoa está sentindo sua falta num nível que ela mesma não entende. Ela pode nem admitir ainda, mas os anjos mostram. O que foi ativado dentro dela não pode mais ser silenciado. E agora há uma escolha se formando. Ela está se aproximando desse ponto. Um momento em que tudo o que foi suprimido virá à tona. E quando isso acontecer, será como uma onda. Ela não virá com jogos, ela virá com verdade. Prepare-se, amada alma. Algo está sendo quebrado nos céus para que o reencontro seja possível. E se você sente que essa mensagem é para você, escreva nos comentários. Eu reconheço a alma que ainda me busca. Amada alma, como já vimos, algo foi ativado. Primeiro, você sentiu. Depois, ela despertou. E agora, o confronto começou. Sim, o que acontece neste momento dentro dessa alma é um verdadeiro embate espiritual. Desde que a lembrança de você ressurgiu com força, ela vem sendo consumida por pensamentos que não cessam. Ela tenta se distrair, mergulha em rotinas, conversa com outras pessoas menos, mas nada silencia a voz que grita no íntimo: volte para ela, volte para quem fez sua alma. Os anjos me mostram cenas fortes. Ela à noite, deitada, olhando para o teto, com os olhos úmidos, tentando entender por que, depois de tanto tempo, seu nome voltou a doer com tanta intensidade. Não é só saudade, é a ausência do que era verdadeiro. E quanto mais ela tenta fugir disso, mais o universo a cerca com sinais. Palavras que outras pessoas dizem, músicas que tocam do nada, nomes que ressurgem em conversas aleatórias. E sonhos tão reais que ela acorda com o coração acelerado, procurando por você. Essa alma que antes parecia certa do que queria, agora está sendo desestabilizada pela sua presença invisível, porque o laço entre vocês, mesmo em silêncio, ainda pulsa. Ela sente você em pequenos detalhes. Ela pensa em você antes de dormir. Ela acorda com você no pensamento. E nesse conflito entre o que sente e o que teme, o corpo começa a reagir. Inquietações, pressões no peito, palpitações, tudo. Isso são manifestações da alma gritando por libertação. Libertação da negação, libertação do orgulho, libertação da mentira que ela contou a si mesma, de que poderia viver sem você. E você tem sentido esse reflexo? Momentos em que sente a presença dela, mesmo sem explicação. Uma lágrima que cai sem aviso. Uma saudade que chega como um vento repentino. Essas sensações não são suas apenas. São dela, atravessando o campo espiritual. E aqui, amada alma, os anjos fazem um alerta. Esse confronto está prestes a alcançar o ápice. E quando isso acontecer, essa alma não terá mais como ignorar. Ela precisará decidir. E a decidir virá acompanhada de movimento. Sim, algo está prestes a ser dito, ou escrito, ou revelado. E quando isso acontecer, o tempo vai parecer parar, porque o que virá carregará verdades que foram caladas por tempo demais. Antes de seguirmos, escreva nos comentários: eu sinto o eco da alma que ainda me chama. Isso sela a conexão. Isso prepara o caminho. Amada alma, depois de tudo que foi revelado, há algo que você precisa saber com clareza. O momento da verdade está chegando. Essa alma, que vem travando uma guerra dentro de si, finalmente se vê diante daquilo que mais temeu, o impacto real do que sente por você. Ela tentou adiar, tentou esquecer, tentou te substituir com presenças vazias e distrações passageiras. Mas agora não há mais escapatória. O coração dela já não suporta. O silêncio. A alma já não encontra paz.
E o nome que ecoa em seus pensamentos, cada vez mais alto, é o seu. Os anjos me mostram que nos próximos dias, um movimento inesperado acontecerá. Pode ser uma mensagem, um encontro, uma conversa aparentemente casual, menos mais carregada de energia. Esse será o sinal, e você vai sentir no espírito. Será como um estalo no ar, uma vibração que se alinha no instante exato. Mas aqui, amada alma, há um ponto crucial. Esse reencontro não virá para repetir o passado. Ele vem como um divisor, um portal, uma oportunidade de cura, libertação ou de fechamento. Por isso você precisa estar inteira em si. Precisa escutar com o coração limpo, olhar com olhos novos, porque essa alma virá até você com o que restou de coragem, rompendo as muralhas do orgulho, carregando feridas, mas também esperança. Esperança de ser recebida, ou pelo manos, de ser ouvida. E você? O que fará quando isso acontecer? Você ainda carrega essa conexão como chama viva, ou ela se transformou em aprendizado, pronto para ser liberado com amor? Os anjos não trazem respostas fechadas. Eles trazem possibilidades sagradas, porque agora a decisão volta para suas mãos. Mas uma coisa é certa: você é o catalisador dessa virada. Foi a sua energia que a despertou. Foi a sua luz que a alcançou, mesmo no silêncio. E é sua presença que ainda pulsa no íntimo dela. Portanto, seja qual for a escolha, que ela venha da sua verdade interior, não de antigos medos, não de velhos traumas, mas do que você sente agora, nesse novo ciclo que começa. Amada alma, o universo se curvou para permitir esse reencontro, e quando ele chegar, será intenso, transformador, inesquecível, não como antes, mas como precisa ser agora. Antes de encerrarmos essa jornada, escreva nos comentários: eu acolho o que o destino traz com amor e consciência. Essa declaração sela sua posição espiritual diante do que está por vir. E lembre-se, você não foi esquecida, você foi reconhecida e está prestes a ser reencontrada. Hoje eu não oro com muitas palavras bonitas. Hoje eu me coloco diante de ti com tudo o que sou, quebrada, sensível, acordada por dentro, completamente vulnerável diante do que meu espírito está sentindo. Algo foi despertado em mim. Eu sei que não é imaginação, não é ilusão, é real. Eu fui tocada por algo que não sei explicar, mas que vibra dentro do meu peito como um chamado que atravessa o tempo. E por isso, Deus, eu me rendo. Eu me rendo a essa movimentação invisível que sinto tão forte, a esse vento que sopra e mexe nas memórias, a essa saudade que não pedi, mas que me visitou com força. Senhor, se essa conexão que me toca agora vem de ti, se essa alma que ainda me sente, que ainda me busca, é parte do teu plano, então prepara meu coração. Eu não quero reviver nada que me destrua, mas eu também não quero fechar os olhos para algo que vem como cura. Por isso, Deus, me dá discernimento, me dá sensibilidade espiritual para saber a diferença entre uma repetição do passado e um reencontro com propósito. Se essa alma que me sente também foi tocada por ti, se ela está sendo movida por tua mão, então, Senhor, que esse reencontro venha com tua paz, com tua verdade, e não com as confusões antigas que um dia nos afastaram. Eu entrego nas tuas mãos tudo o que vivi, mas também tudo o que ainda pulsa dentro de mim. Eu coloco diante do teu altar o nome que insiste em voltar ao meu pensamento, não para idolatrar essa alma, mas para consagrar o que existe de verdadeiro entre nós. Porque eu sei, Pai, algumas conexões são mais do que emoções humanas. Elas são espirituais. Elas vêm de outras jornadas, de outros tempos. E fazem sentido quando colocadas nas tuas mãos.
Então aqui estou, com meu peito aberto, com minha alma sensível, com meu espírito pronto para obedecer. Se for para esse laço ser restaurado, que venha com teu selo. Se for para esse reencontro acontecer, que venha como missão, não como carência. Se for para essa pessoa retornar, que venha com verdade, com entrega, com consciência. E se for para essa história se encerrar de vez menos, então Deus, me dá coragem para soltar, para liberar com amor, para não resistir ao que precisa ser finalizado. Mas, Senhor, o que eu mais te peço agora é: não permita que eu me confunda, não permita que eu me perca nas emoções, não permita que eu repita ciclos que já me feriram. Se for teu, confirma. Se não for teu, silencia. Mas, por favor, não me deixe presa no meio do caminho. Eu consagro a ti os sentimentos que ainda habitam em mim, a saudade que não passou, as lembranças que voltaram, os sonhos que reapareceram. Tudo te entrego, Senhor, porque eu não quero mais conduzir sozinha o que é espiritual. E se essa alma está lutando por dentro, se ela acordou no espírito, se ela foi tocada pelo teu sopro, então eu a abençoo agora, mesmo que não volte, mesmo que não fale, mesmo que só sinta de longe. Eu a abençoo, eu libero perdão, eu envio luz, porque se algo entre nós ainda precisa ser curado, que o teu espírito comece agora essa obra. E se a tua vontade for reconectar, que tudo aconteça no tempo certo, que nenhuma pressa atrapalhe, que nenhuma expectativa me cegue e que nenhuma ferida antiga contamine o que pode ser novo. Me ajuda a ser livre, Deus, livre do medo, livre da dúvida, livre da ansiedade de saber como vai ser. Me faz confiante em ti, segura na tua paz, preparada para o que for, recomeço ou libertação. Eu recebo o que vem do céu, eu acolho a verdade que está sendo revelada. Eu aceito o mover invisível que toca minha alma. Mas acima de tudo, eu te escolho, Senhor. Antes dessa alma, antes dessa história, antes de qualquer resposta ou reconciliação, eu te escolho, porque eu sei que se algo vem de ti, não vem para me confundir, vem para me alinhar, para me curar, para me elevar, e é isso que eu recebo agora: alinhamento, cura e direção. Amém.